Bom dia para todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês esta manhã. Esta manhã nós estamos com um tema aí forte. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Aqui quem vos fala é o pastor Kleber. E hoje de manhã, esta manhã, eu quero trazer um estudo para você entender que nós temos que ter a nossa visão pessoal acerca das coisas de Deus, como ser guiado por Deus. Eu sei que esse estudo vai te trazer uma orientação, vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te dar graça, vai te dar força, vai te dar ânimo. Eu tenho 8 tópicos hoje falando sobre visão certa, clara, pessoal. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, vai falar contigo esta manhã. Fique atento esta manhã. Vamos dar início, vamos fazer uma oração para a gente dar início. E já convide mais um aí, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, esta manhã. Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor Jesus, Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Pai. E eu sei, meu Deus, que o Senhor, através destes estudos que nós vamos estar, Pai, pela esta manhã, até mesmo a Tua palavra que vai ser falada. E eu te peço, Espírito Santo, seja o nosso guia, seja o nosso condutor, o nosso Senhor, seja o nosso comandante, Pai, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que o Teu Santo Espírito venha me orientar e me ajudar, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Hoje eu quero falar de visão. Nós sabemos que hoje muitas pessoas têm uma visão errada acerca das coisas espirituais, acerca daquilo que muitas vezes uma visão que atrapalha. Tem pessoas hoje em dia que eu vejo que tem a visão disturbada, uma visão que impede de crescer aquela pessoa. E hoje eu quero abrir os seus olhos sobre isso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Primeiro tópico esta manhã: busque a orientação de Deus. Aqui eu até coloquei uns versículos chaves que diz assim, lá em Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Tá vendo esta palavra como é claro? Tem muitas pessoas que nos dias de hoje, elas estão se apoiando no seu próprio entendimento, no seu próprio ego, nas suas próprias emoções. Nós temos que entender, quem nos orienta é Deus que tem que nos dar a orientação. E eu até botei em algumas coisas, escrevi aqui, para ter uma visão certa, com base em Deus, e buscar a sua direção. A oração constante e a leitura da Bíblia são fundamentais para entender a vontade de Deus para a sua vida. Nós sabemos que só através disso, através da oração, através do jejum, através da busca da leitura da palavra, é na onde que nós vamos estar sendo orientado por Deus. E nós sabemos que Deus é que dá o direcionamento para o ser humano. É Deus que abre a visão certa para o ser humano. Porque hoje nós sabemos que tem muitas pessoas que estão com a visão meio turba, meio, como se diz, fora. E Deus me deu até uma estratégia aqui nesse exato momento, quando eu estava fazendo esse estudo. Você tem uma estrada reta, muitas vezes aquela pessoa, por devido à visão estar errada, está tomando o direcionamento errado, está entrando por lugares errados. Quer dizer, nós temos que seguir em frente, não recuar e não seguir sentido ao contrário. Nós temos que entender isso. E só quem pode nos dar essa orientação é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero que sua visão seja aberta, esclarecida através da palavra do Senhor. Olha a palavra que eu li para você. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Tem muitas pessoas que estão se apoiando no seu próprio entendimento. Não pede orientação para Deus nas coisas que vai fazer, no direcionamento que vai tomar. Aí muitas vezes, como se diz, né, como se diz, igual um ditado popular, dá um tiro no escuro, né, que o pessoal fala, deu um tiro no escuro, toma o caminho errado, aí depois vai querer culpar Deus. Nós temos que entender isso. A culpa não é de Deus, a culpa é daquela pessoa que não buscou uma orientação certa, não buscou um direcionamento certo, um direcionamento que Deus
tem preparado para a vida do ser humano. Eu e você, nós temos que entender isso. Todo o direcionamento da nossa vida, não adianta, seja ele crente, seja ele descrente, seja ele ímpio, nós temos que entender. Deus é que dá o direcionamento de crescimento, principalmente na visão espiritual da vida da pessoa. E tem muitas pessoas hoje que estão com suas visões turbas, não tem uma visão de crescimento espiritual. E nós sabemos que essa visão, só quem pode dar é Deus, né? E é só o Senhor que pode fazer isso. Outras coisas. Pergunte a Deus em oração. Quando sua visão precisa ser ampliada, pergunte a Deus em oração. Senhor, qual o seu propósito para a minha vida? Tem muitas pessoas que não perguntam isso para Deus. Deus, qual o seu propósito para com a minha vida? Por isso que muitos ficam perdidos. Muitos ficam perdidos porque não perguntam para Deus. Deus, qual o seu propósito na minha vida? O que o Senhor quer de mim? Outro, como posso ser usado, Senhor, para a sua glória? Quer dizer, não pergunta para Deus. Se perguntasse para Deus, Deus, como eu posso ser usado na tua presença? Deus, qual o seu propósito que o Senhor tem preparado para mim? Por isso que muitos dão tiro no escuro. Não conseguem se firmar na palavra de Deus. Não se conseguem ter o crescimento na visão espiritual ampliada. Estude a palavra de Deus, segundo tópico, versículo-chave: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. A Bíblia é a nossa fonte, principalmente de direção e de sabedoria. Ao estudá-la, você é guiado para enxergar situações da sua vida com os olhos de Deus. Quer dizer, quando você está com Deus, automaticamente não é que Deus vai colocar os olhos dele em você, mas é que ele vai te orientar como você deve fazer, como você deve proceder, como você deve agir em determinadas situações. Quando nós estamos com os olhos de Deus, entendeu? Quando os olhos, assim que eu falo, essa é a metáfora. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que nos dá o direcionamento. Continuando aqui a leitura. E lá nos mostrará a verdade e nos ajudará a tomar decisões alinhadas com seus princípios. Volto a dizer, muitos estão tomando decisões desalinhadas fora do princípio de Deus. Nós temos que entender isso. Por isso que muitas vezes as visão, quando eu falo visão, as pessoas muitas vezes tomam o direcionamento errado. Como se diz, ouvem vozes que muitas vezes não são vozes do Espírito Santo de Deus. Eu adotei uma coisa na minha vida e eu tenho certeza, se você adotasse na sua vida, eu tenho certeza que ia fazer você crescer. Que é o quê? É falar que o nosso amigo é o Espírito Santo, que ele caminha conosco, que ele nos dá direcionamento. É isso, amado. Nós temos que entender isso na nossa vida. Quem nos dá o direcionamento, quem nos faz conduzir, é o nosso amigo Espírito Santo de Deus. E muitos tomam decisões erradas. Tomam decisões desalinhadas conforme Deus quer. Deus tem uma visão de crescimento para aquela pessoa, mas a pessoa está tomando uma visão, como se diz, de recuamento. E Deus, ele não quer isso, quer que a pessoa cresça, quer que a pessoa seja uma pessoa bem-sucedida, principalmente espiritualmente, financeiramente, familiarmente, todos os lados. Deus, ele quer isso. Deus, ele quer ver o crescimento do seu povo. Jamais você vai olhar para a Bíblia, você vai ver Deus não querendo mal, mas nós sabemos que se você for ler a Bíblia, você vai ver que muitas vezes não era Deus que colocava o mal em determinadas situações que passaram pela Bíblia, mas era que o ser humano procurava, sem orientação de Deus, sem ter aquela visão verdadeira de Deus, sem ter aquele direcionamento verdadeiro de Deus. Nós sabemos isso, eu e você, nós sabemos que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, e muitas vezes não é da forma de Deus. Leia apenas superficialmente, mas busca entender o significado, aprofundando como aplicá-lo em sua vida. Quer dizer, a Bíblia, você não tem que ler ela só pela superfície. Você tem que, como se diz, você tem que buscar entender o que está escrito, pedir orientação para o meu amigo Espírito Santo de Deus, aquele que eu e você nós temos. Não lê a Bíblia só por ler, vou ler aqui, vou correndo, não.
Tenta entender o que está dentro ali naquelas palavras, pede orientação para o Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos, é na onde você vai ter uma visão clara, você vai ter uma visão pessoal certa do direcionamento de Deus, que Ele tem preparado para a sua vida, para os seus projetos, para aquilo que você tanto almeja, uma visão clara. E Deus, Ele quer isso na vida do ser humano, quer que o ser humano tenha uma visão clara das coisas que estão acontecendo ao redor dele, das coisas que estão acontecendo ou que ainda vai acontecer, porque a Bíblia diz que Deus revela aquilo, até mesmo o futuro para os pequeninos. Deus revela. Deus, ele revela isso para o ser humano, mas o ser humano ele ainda não entendeu a capacitação que ele tem, mas com Deus, porque essa capacitação vem. Você estando com Deus e tomando a visão certa, o direcionamento certo, você vai ver as coisas dando certo, as coisas prosseguindo, você frutificando na obra também, que hoje nós sabemos que não adianta, amado, eu sempre digo, não adianta você estar no escuro e dar um tiro, não. É o ditado popular que as pessoas falam, né? Não adianta, você tem que entender uma coisa, eu e você nós temos que entender, não adianta, nós somos criatura, e nós temos um Criador que nos fez, e esse Criador, ele precisa que sua criatura confie, seu Criador precisa que confie nele todos os dias, seja orientado por ele, tome direcionamento por ele, não fazer da nossa forma, do nosso jeito. Ó, terceiro tópico, tenha um propósito claro. Quer dizer, hoje nós vemos que as pessoas não têm um propósito claro na vida. Não tem um propósito. Ah, se der certo eu faço, se não der certo eu não faço. Não. Lembra que a gente falou que, primeiramente, para a gente ter uma visão certa e pessoal, nós temos que buscar a presença do Senhor Jesus. Nós temos que buscar a orientação e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Ó, tenha um propósito. Eu vou ler aqui, versículo-chave. Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar dano, planos de dar-lhe um futuro e uma esperança. Tá vendo? Isso aqui está lá em Jeremias 29:11. Quer dizer, esse versículo está dizendo, ali Jeremias falando, que pregando para aquele povo ali, falando que Deus ele queria fazer o bem para aquele povo, né? Ele tinha um plano, ele tinha um plano na vida, e assim não é diferente, amado. Deus ele tem um plano na sua vida, mas ele quer que você tenha uma visão clara, a visão pessoal, principalmente a visão espiritual certa, no direcionamento conforme Deus quer, não conforme eu penso ou você imagina. É tão bom quando você vê uma pessoa sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. É tão bom quando você vê uma pessoa tendo desejo de fazer a obra, tendo desejo, sendo humano uns para com os outros. É isso que falta, né? Quando você adquire isso dentro de si, automaticamente, aí vem essa palavra se cumpre em ti, Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Não é o pastor Kleber que está dizendo, é o Senhor que está dizendo para ti. Planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar danos. Planos de dar-lhe um futuro e uma esperança, né? Isso, a palavra de Deus, ela se cumpre na vida do ser humano, mas o ser humano ainda não entendeu qual a palavra, que a palavra surte o efeito. Olha para você, até anotei aqui outra coisa, ó. Entendendo que Deus tem um plano específico para a sua vida e parte de ter a visão certa, identificar esse plano, isso inclui seu papel. Nós que somos igreja, no trabalho, na sua família e na sociedade. Tá vendo? Quer dizer, é um plano que Deus tem. Quer dizer, Deus ele tem um plano com a sua família e com a sociedade. Deus ele quer que todos entendam para que Jesus veio, para que Jesus curou, para que Jesus libertou. Esse é o plano de paz, para que as pessoas entendam que a bênção do Senhor está na mão dela, mas muitos não entendem isso, e só a Bíblia, como nós lemos lá no Salmo 119, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. Quando nós entendemos
automaticamente vem a visão certa, vem o direcionamento certo, não uma confusão, porque a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, né? Eu e você, nós sabemos que Deus não é um Deus de confusão. E a Bíblia também diz que Deus, ele não pode ser tentado, né? A Bíblia diz, não sou eu que digo, mas é a Bíblia que diz que Deus, ele não pode ser tentado. Aí o ser humano fala, mas Deus me tentou. Deus não te tentou. Foi você que buscou as suas próprias cobiças. Foi você que buscou o seu próprio caminho. E Deus, quando ele tem um caminho bom, certo, agradável para a vida do ser humano, ele não vai deixar a tentação chegar. Pode chegar, mas ele vai afastar da vida do ser humano, né? Nós temos que entender isso. Olha para você, pergunte-se o que Deus quer que eu faça agora. Como posso ser uma bênção na minha comunidade, tá vendo? Como você fala, mas pastor Kleber, como eu posso ser uma bênção na minha comunidade? Só você sabe, principalmente obedecendo aos princípios da Bíblia e obedecendo primeiramente a Deus, porque nós sabemos, quando você consegue obedecer a Deus, você consegue obedecer todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. É isso que Deus quer, uma visão, é uma visão certa, uma visão ampla, uma visão clara, né? E nós temos que entender uma coisa, nós temos que nos avaliar a nossa motivação. Por quê? Por que eu vou para a igreja? Aí você me pergunta uma coisa aqui que Deus está falando no meu coração. Por que muitas vezes pessoas perguntam por que eu vou para a igreja? Até mesmo isso já veio ao meu coração uma vez. Por que eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja porque eu quero ser uma pessoa honesta, uma pessoa digna, eu quero me libertar dos vícios, eu quero entender quem é Jesus. É por isso que eu e você, nós vamos para a igreja. Eu quero ser uma pessoa que conheça mais a profundidade de Deus. E hoje está faltando muito isso, meus amados. Pessoas conhecer mais a profundidade de Deus, mais direcionamento de Deus. Por isso que nós temos que nos avaliar. Quarto tópico. Outra chave, examine-se a cada um a si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Quer dizer, quando ali está o apóstolo Paulo ministrando ali a Santa Ceia, né? E ele quer dizer que o ser humano, ele tem que se avaliar a si mesmo. Será que eu estou tomando o caminho certo? Será que eu estou tomando a direção certa? Será que minha visão está certa naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou fazendo ou que eu estou imaginando para com Deus? Nós temos que entender uma coisa, nem tudo que diz que é Deus, Deus está presente. Muitas vezes tem escrito Deus lá, muitas vezes o Espírito Santo de Deus não está naquele local. Nós temos que entender, isso é uma visão ampla, uma visão, entender aquilo que Deus tem preparado para a vida do ser humano. Olha para tu ver o que eu escrevi aqui. Tenha certeza bem de envolver e examinar a sua própria motivação. O que está por detrás, seus desejos e ações estão alinhadas com os valores cristãos ou como seus propósitos, interesses egoístas, tá vendo? Quer dizer, tudo aquilo que muitas vezes nós somos egoístas, isso é do ser humano. Muitas vezes o ser humano ele é egoísta, mas nós temos que entender uma coisa: tudo aquilo que nós pensamos tem que estar de acordo. A nossa motivação não pode ser egoísta, né? Nós temos que entender, as nossas ações têm que ser ações verdadeiras, tem que estar alinhada com o propósito de Deus, tem que estar alinhada com o direcionamento de Deus, porque muitas vezes quando não está alinhada, nós estamos fazendo aquilo com o nosso ego, com nossa emoção, com o nosso egoísmo. E Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer que entenda que o ser humano, quanto mais busca ele, mais ele abençoa, mais ele faz ele crescer espiritualmente, mais faz ele entender que não é por ele, por si mesmo, mas é pelo Espírito de Deus que dá o direcionamento certo, a visão certa, né? Busque sinceridade em seu coração para garantir que suas decisões estejam fundamentadas em amor a Deus, ao seu propósito, não em vaidade ou orgulho. Eu volto a dizer, jamais no escuro dê um tiro, um ditado popular. Não esquece isso. Busque o seu direcionamento, a sua visão certa, alinhada conforme Deus quer, conforme a Bíblia quer para com a sua vida, para com seus projetos que Deus tem preparado para você.
Ó, quinto, ouça a sabedoria de pessoas confiáveis. Versículo-chave. Onde não há conselhos, o povo cai, mas não há multidão de conselhos, há sabedoria. Quer dizer, em Provérbios capítulo 11, versículo 14. Quer dizer, muitas vezes aquela pessoa que você confia, aquela pessoa que você tem por amigo, mas que confie verdadeiramente, que não saia, quando você chega ali, fale alguma coisa e saia falando aquilo, não. Isso aí não é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo, ele te orienta, ele te repreende também na hora que você precisa. Esse é o verdadeiro amigo. Mas aquele que deixa você fazer o que você quiser, como você quer, caminha desse jeito, meu amigo, minha amiga, tá certinho, não. Esse não é o verdadeiro amigo. Ele te, assim como ele te exorta, ele te repreende em momentos de dificuldade. E isso é bom. Isso traz o crescimento, isso traz a proximidade com Deus, né? Nós temos que entender, ó, busque a sabedoria de outros membros maduros da fé, essencial. A visão certa não é algo isolado, mas muitas vezes Deus fala conosco através das orientações de líderes espirituais, né? Ou amigos cristãos verdadeiros, eu volto a dizer. Muitas vezes você pensa que tem amigo, mas não tem um amigo verdadeiro. Eu adotei meu amigo verdadeiro, eu adotei para mim pessoalmente, meu amigo verdadeiro é o Espírito Santo de Deus. Aquele que me orienta em meio às dificuldades, em meio aos problemas, eu adotei isso. Eu adotei e eu tenho visto que tem dado crescimento espiritual para minha vida. Todos os dias falo, meu amigo Espírito Santo, toma de conta, porque nós sabemos que existe o nosso adversário, ele se disfarça também em anjos de luz. Nós temos que entender isso. E nós temos que entender que quem dá o crescimento é o Senhor, mas nós temos que buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá o crescimento para o ser humano, né? É isso, através de orientação. Porque quanto mais nós buscamos o verdadeiro sentido da Bíblia, de Deus que nos deixou para nos orientar, né? Mais nós crescemos, mais nós nos desenvolvemos, mais há ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Vamos para o sexto tópico. Mantenha uma perspectiva eterna. Versículo-chave. Portanto, não atento nas coisas que não se vê, mas nas que se não vê, pois as que se vê são temporais, mas as que se não vê são eternas. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Tenha a visão certa. Significa entender que as circunstâncias terrenas são passageiras. Focar naquilo que é eterno, como o reino de Deus, o impacto para as suas ações podem ter na sua vida pessoal. Ajuda é dar clareza e a perspectiva. Amém, meus amados? Nós temos que entender isso. Nós temos que nos firmar naquilo que é eterno, pois a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, quando essa passagem diz que nós devemos buscar primeiro as coisas dos céus, buscar as coisas eternas, porque nós sabemos, quando nós buscamos, Deus ele acrescenta, vai acrescentando na vida daqueles que buscam, né? Tem uma passagem que diz que nós não devemos também acumular tesouro na terra, mas nos céus, né? Por isso que nós temos que buscar a orientação de Deus para as nossas vidas todos os dias. Em tempos de dificuldade ou decisões difíceis, lembre-se do propósito eterno de Deus para a sua vida. Vai chegar momentos que você vai estar em dificuldade, vai ter que tomar decisões, dificuldades, e você tem que entender isso. Primeiro, nós temos que buscar as coisas dos céus. Quando eu falo buscar as coisas, lembra que nós já falamos em oração, em leitura da palavra? É isso que vem a orientação para o ser humano. Mas o ser humano, eles preferem um caminho mais largo, né? Nós sabemos, alguns preferem um caminho mais largo, não caminho... eu mesmo prefiro o caminho estreito, porque se eu estou no caminho estreito, é porque
certamente eu estou tomando o caminho certo. Porque o caminho estreito é na onde pode vir luta, pode vir perseguições, pode vir o que for. Mas Deus sempre vai estar nos guiando, abrindo os nossos olhos, abrindo a nossa visão, dando um direcionamento correto, nos alinhando, não conforme nós queremos, mas nos alinhamos, caminhando conforme Ele quer que nós venhamos caminhar, né? No direcionamento certo, no propósito dEle para com a vida. Cada um, Deus, ele tem um propósito. Quando eu levantei minha mão um dia em uma igreja e aceitei Cristo como meu único e suficiente Salvador, automaticamente o meu nome foi escrito no livro da vida. E quando o meu nome foi escrito no livro da vida, ali começou uma nova história, uma nova pessoa, que começou uma visão ampla, uma visão pessoal de crescimento com Deus. Mas hoje nós sabemos que as pessoas não têm isso, essa atitude esse amadurecimento, né? De tudo que for fazer, primeiro eu vou orar, primeiro eu vou jejuar, primeiro eu vou ver se Deus está alinhado conforme Deus quer. Chama aquela pessoa de confiança, pede uma orientação, mas uma orientação que você vê que vai te fazer crescer. Porque é o que está faltando hoje, meu amado. É o que está faltando hoje. Mas se você não tiver aquele amigo que ande com você, peça para o Espírito Santo, seja o meu amigo Espírito Santo, caminhe comigo, me dê direcionamento certo, porque hoje tem muitos direcionamentos que é errado. Não tem um direcionamento de crescimento, mas parece que eu vejo hoje as pessoas pensam muito no seu passado, esquece o seu passado. A palavra do Senhor diz que nós temos que avançar, nós temos que prosseguir. Eu acabei de ler aqui lá em Jeremias 29:11. Eu sei bem os pensamentos que tenho por vós, né? Pensamentos, né? Não pensamentos de destruição, mas pensamentos para crescer espiritualmente. Mas muitas pessoas estão presas no seu passado, estão presas naquilo que prendeu, estão presas em traumas. Muitas vezes não cresce espiritualmente, fica preso naquele tempo. Ai, quando eu fazia, não. Avance, você consegue, vá em frente, porque o Espírito Santo de Deus ajuda cada um. O Espírito Santo de Deus, ele faz isso na vida do ser humano. O Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Não, o Espírito Santo de Deus, ele faz. As pessoas que ainda não entenderam. Vamos ler aqui o outro tópico, né? Nós já lemos aqui, mantenha a sua perspectivas eterna. Agora nós vamos ler, busque o crescimento pessoal e espiritual. Isso aí é o mais importante. Não adianta, cada um ele tem um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual. Hoje nós vemos muitas pessoas imaturas hoje. E Deus, ele não quer isso, que pessoas sejam imaturas, pessoas sejam verdadeiras, pessoas cresçam na presença do Senhor, pessoas entendam o verdadeiro significado da palavra crescimento espiritual. O versículo-chave mas cresçam na graça e no conhecimento do nosso e Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Muitos hoje estão crescendo no seu próprio entendimento, na sua própria razão, na sua própria, suas próprias filosofias, e Deus, ele não quer isso. Eu e você, nós temos que entender uma coisa, nós temos que ser governado, direcionado por Deus, porque nós sabemos, quando nós somos direcionados e governados por Deus, tudo vai cooperar. Pode vir dificuldade, pode vir tudo, mas Deus, ele vai te orientar como você fazer, como você agir em tudo. Nós temos que entender isso. As pessoas ainda não entenderam isso. Pastores, obreiros, não. Temos que buscar a orientação, nós temos que buscar o direcionamento, nós temos que ampliar a visão de crescimento. Eu não sei se você está almejando crescimento familiar, crescimento espiritual, crescimento financeiro, eu não sei. Mas tome essas palavras de manhã cedo. Se for tudo que você for fazer, coloque Deus primeiramente, porque eu tenho certeza. Até anotei aqui, a visão certa envolve buscar o crescimento contínuo. Ao se tornar
mais parecido com Cristo, sua visão será mais clara e você será mais sensível à vontade de Deus para a sua vida, tá vendo? Quer dizer, quanto mais você busca o seu crescimento, aí você me fala, pastor Kleber, como é que eu posso buscar esse crescimento? É você lendo a palavra, não superficialmente. Ah, li aqui, só estou lendo por ler. Tenta entender, tenta compreender, busca a profundidade, pede orientação para o Espírito Santo de Deus. É isso, meus amados. É isso que Deus quer, que a visão da pessoa seja aberta. Você acha que Jesus, quando ele curou e aquele cego recebeu aquela visão ali, aquele cego recebeu aquela visão, você acha que ele não olhou para Cristo como o seu único suficiente Salvador? Hoje as pessoas estão andando com os olhos abertos, mas principalmente os olhos espirituais estão fechados. Nós temos que entender isso. Os olhos espirituais têm que estar aberto para que nós venhamos entender e compreender a capacitação que Deus tem para as nossas vidas, né? A capacitação de crescimento, de visão ampla, de você ter problemas, aprender a resolver na visão ampla, né? Eu vou ler até de novo para você. A visão certa envolve buscar o crescimento contínuo. Crescimento é você dar fruto, é você ter os frutos do Espírito Santo de Deus. E automaticamente você tendo o fruto do Espírito Santo de Deus, você passar para aquela outra pessoa. Como se diz, ir de pregar o evangelho para toda criatura, né? Quer dizer, se você tem o Espírito Santo de Deus, Deus te deu aquilo, você automaticamente não que você transfere, mas que você prega, você é um testemunho vivo do que Jesus fez, e eu tenho certeza que você pode ser um testemunho vivo para aquelas pessoas que estão ao seu redor, pregando o evangelho para elas, né? A visão envolve o crescimento contínuo ao se tornar mais parecido com Cristo. Quer dizer, nós temos que nos parecer com Cristo. Se Cristo curava, se Cristo libertava, se Cristo transformava as pessoas, nós temos que nos estar todos os dias parecido com Ele, não parecido com nós mesmos, com aquela... Tem uma passagem que diz que eis que tudo se fez novo, né? Quando ele fala isso, eis que tudo se fez novo, essa mudança, uma mudança radical, não uma mudança de ser santarrice, né? De ser santarrão, não, isso não. Mas sempre mantendo o crescimento e olhando o foco que é Cristo, tendo a visão ampla que é Cristo na vida do ser humano. E muitos não estão dessa forma, estão olhando para os seus egos, para as suas emoções. E nós sabemos que quando a pessoa olha para si mesma, não há crescimento, não há desenvolvimento espiritual, mas existe o espírito do homem, há um crescimento no espírito do homem, sim, mas quando o espírito de Deus verdadeiramente toma posse, automaticamente, você estando com seus olhos abertos, automaticamente os seus olhos espirituais são abertos. Não são todos que têm os olhos espirituais abertos. Um exemplo claro, eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, se uma pessoa chega para te dar um conselho, e aquele conselho é um conselho que está de desacordo com a palavra, aquela pessoa automaticamente está com seus olhos espirituais fechados. Não conhece a Deus, nunca teve uma experiência com Deus. Tem muitas pessoas que são dessa forma. Acham que teve uma experiência com Deus, acham que porque fala do nome de Deus, fala do nome de Jesus, muitas vezes estão com seus olhos espirituais fechados. Mas nós sabemos, quando nós tomamos um direcionamento certo, Deus, Ele vem com o seu Santo Espírito e nos orienta. Olha para você ver, ó. Insista em seu crescimento através da leitura, da oração, discipulados e participações na atividade na igreja. Quer dizer, tudo isso acontece porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. Se você não participa, você não tem nenhuma atividade, não que você... Vão falar, eu não sou pastor, eu não sou diácono, não, isso não. Tô falando, atividades é assim, por exemplo, o pastor hoje falou assim, um exemplo, pastor, hoje nós vamos reunir, nós membros, todos mundo vamos estar aqui, participe para você ver o tanto que vai trazer crescimento para a sua vida financeira, para a tua vida espiritual, sentimental. Hoje as pessoas estão focadas muito no financeiro. Eu sei que o financeiro nós precisamos. Deus abençoa o financeiro, sim.
Deus derrama suas bênçãos, derrama sua graça. Deus abençoa sim, mas nós temos que entender isso. O espiritual, o pessoal, o espiritual é na onde vocês vão, aonde a pessoa vai formar o corpo de Cristo. E hoje a visão tem que estar ampla dentro do corpo de Cristo, e a visão não está ampla dentro do corpo de Cristo. Para que ela se torne ampla, nós temos que entender isso. Invista em você mesmo, invista em leitura da palavra, em oração, em jejum. Peça para o Senhor, o que eu preciso mudar, o que eu preciso ser mudado. É isso tudo, mas as pessoas não entendem. Mas eu tenho certeza que através desse estudo, hoje o Espírito Santo vai trazer a clareza sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, para que você entenda que existe um Senhor que cuida de você, que existe um Deus que vela por você. Amém? Vamos entrar no 8º tópico. Tenha fé no processo. Olha para tu ver. Versículo-chave: pois andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Tenha a visão certa. Ter a visão certa exige confiança no processo. Muitas vezes não temos todas as respostas imediatas, mas Deus nos guia conforme damos passos de fé, né? Acredite que Deus está trabalhando em você e ao seu redor, mesmo quando não é claro aos resultados, não parecem imediatos, tá vendo? Eu sei que você pode falar, Pastor Kleber, não está acontecendo na minha vida, algo não está acontecendo, eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, pastor, mas não está acontecendo. Mas eu tenho certeza que Deus está olhando por você. Mesmo, que eu vou ler de novo, acredite que Deus está trabalhando em você e ao seu redor, mesmo quando não há claro ao seu resultado, não pareça imediato. Quer dizer, muitas vezes Deus ele não trabalha da nossa forma. Por nós, eu e você, nós queremos para agora. Não, porque Deus, quando Deus está trabalhando da forma dele, é do jeito dele. Porque muitas vezes aquela bênção que ele vai te dar não vai te trazer dor. Porque se ele te der agora, vai te trazer dor, vai te trazer sofrimento, vai te trazer angústia, vai fazer você ficar desesperado. Porque nenhuma bênção, quando o Senhor traz ou dá para alguém, a bênção vai te trazer maldição. Porque hoje nós sabemos, tem muitas bênçãos que as pessoas recebem aí, que muitas vezes não é bênção, traz maldição para a vida da pessoa, traz angústia, traz sofrimento. Um exemplo, vou trazer um exemplo. A pessoa está orando, começou a orar hoje por um casamento, e amanhã Deus já manda uma pessoa. Primeiramente nós temos que fazer o quê? Primeiramente nós temos que entender uma coisa, temos que orar e pedir esclarecimento para Deus. Aquela bênção, aquele casamento tem que se tornar bênção, não se tornar maldição, né? Na vida daquela pessoa. Nós temos que entender essa visão clara. Casamento é bênção, mas quando você pede, eu quero, Deus ele te dá. Porque Deus ele não vai deixar um filho desamparado, mas você não esperou o tempo de Deus, você não soube esperar conforme Deus quis para você, ou você não, eu quero agora, não. Deixa Deus trabalhar da forma dele, porque você pode olhar ao seu redor, nada está dando certo, mas Deus ele está te vendo, Deus ele está trabalhando ao redor de você, Deus ele está fazendo coisas que você menos imagina, Deus está te livrando. Um exemplo claro, muitas vezes você está na rua, você passa por pessoas que estão fazendo coisas erradas, pessoas que queriam te roubar, muitas vezes Deus te deu o livramento. Você tem que entender, Deus trabalha dessa forma, Deus não trabalha da nossa forma, Deus trabalha da forma que Ele quer, mas para aqueles que estão na posição, Deus usa, né? Nós temos que entender isso. Aqueles que estão na posição que Deus quer, Deus usa eles, conforme Ele quer, conforme Ele pensa ou imagina, né? Eu botei até uns tópicos aqui, ó. Para você ter uma visão certa, você precisa ter, lembra lá que nós vamos começar aqui, ó. Buscar a orientação de Deus, que nós lemos, por meio da oração e da leitura da palavra. Lembra que nós falamos? Entender e viver de acordo com o propósito divino para a sua vida. Deus ele tem um propósito na vida de todos os seres humanos.
Ele tem, mas o ser humano ele não busca esse propósito. Ele prefere fazer os seus próprios caminhos. Por isso que eu disse, luz para os seus caminhos, né? Salmo 119, lá nós lemos. Examine, outra aqui, ó. Examine sua motivação ao ser honesto consigo mesmo. Eu te pergunto, você está indo para a igreja só pela bênção ou pelo dono da bênção? Eu vou para a igreja pelo dono da bênção. Eu não sei você. Fica aí para você essa. Ouvir sabedoria de outros, especialmente de membros espirituais. Principalmente aqueles que são espirituais. Nós precisamos ouvir orientação, nós precisamos ouvir. Você não vai ouvir pessoas que dão escândalos, né? Eu tenho isso para mim. Se eu vejo que essa pessoa está dando muito escândalo, eu não escuto mais ela, não ouço mais ela. Aquela pessoa está sendo muito maldita, eu não escuto, sabe por quê? Porque muitas vezes a própria pessoa em si, ela está escandalizando o evangelho. E o evangelho ele não pode ser escandalizado, né? Nós temos que entender isso. Manter foco no eterno, não no que é temporário. Quer dizer, nós temos que manter o foco em Deus, nós temos que manter o foco naquilo que não é temporário, não podemos manter o foco nisso, não. Nós temos que manter o foco em Deus, porque Deus, quando Ele faz certinho, Ele nunca vai fazer as coisas erradas. Eu e você, muitas vezes nós queremos tomar decisões erradas, fora do contexto do que Deus preparou. Mas eu e você nós temos que entender, quando você tem o foco e o direcionamento, quando está de acordo e alinhado conforme Deus quer, tudo vai cooperar, tudo vai dar certo. Continue crescendo espiritualmente para ter a certeza clara em suas decisões, tá vendo? Espiritualmente, crescer espiritualmente e ampliar a visão, uma visão de crescimento, de amadurecimento. Eu quero, qualquer dia desse, eu vou falar um pouco sobre amadurecimento, porque hoje tem muitas pessoas que dentro da igreja pensam que estão maduras, mas não estão maduras. Muitas vezes ainda são tímidas, muitas vezes ainda são egoístas, muitas vezes ainda são avarentas, muitas vezes são mentirosas, muitas vezes são fofoqueiras. Nós temos que entender isso. Isso não significa que a pessoa, se a pessoa tem essas coisas na vida dela, não significa que a pessoa é uma pessoa que cresceu espiritualmente. Não, essa pessoa não cresceu espiritualmente. Principalmente fofoca, né? Nós temos que entender isso. Existe, isso tudo são frutos do Espírito Santo que muitas vezes as pessoas carregam, frutos malignos, frutos que tem dentro de si, dentro do ser humano, que precisam ser arrancados. E só quem pode tirar não é o pastor Kleber, é você, buscando o crescimento na sua visão ampla, uma visão de crescimento. Eu achei isso interessante, essa visão de crescimento, essa visão de crescimento que eu li para vocês aqui, de direcionamento, um foco certo, uma visão certa, não uma visão de confusão, de contenda. A Bíblia diz assim, que ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Quando fala sobre isso, quando Jesus fala sobre pregar o evangelho sobre toda a face da terra, sobre toda criatura, quer dizer, existe uma expansão, é a pessoa se movimentar, é a pessoa sair do comodismo, é a pessoa dizer, agora eu vou crescer, agora pessoas vão se converter, pessoas vão entender o verdadeiro visão ampla, visão de crescimento. Porque nós sabemos hoje, eu volto a dizer para você, você pode andar, você pode estar vendo normalzinho, mas muitas pessoas estão com sua visão espiritual tampada, não consegue enxergar, não consegue ver. Nós temos que entender isso, né? Isso tudo acontece e ocorre porque falta de amadurecimento, né? Como se diz, quando eu era criança, eu falava como criança, mas agora que eu cresci, eu não falo mais como criança. E muitos estão dessa forma hoje, como criança. Deus, ele não precisa no reino dos céus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor diz que nós devemos ser criança para como pecado. Não devemos ser criança, né? Deve ser, né? E muitas pessoas interpretam isso errado. Você é uma criança hoje, você vai voltar. Não existe isso. Isso é uma visão ampla. É uma visão você entender
que Deus está no controle de todas as coisas. É você que toma muitas vezes a rédea e não é Deus. Se você deixar Deus tomar a rédea, falar, opa, meu filho, agora eu vou puxar a rédea. Agora eu que vou tomar o direcionamento, não é você. Aí você vai ver como é que muitas vezes você errava. Muitas vezes nós erramos, certo? Nós erramos. Mas nós temos que entender uma coisa. Se nós erramos e pedimos, ó, Deus me orienta, me conduza aos caminhos certos, me dê o direcionamento certo, me dê a visão certa, me dê a orientação certa, me ensina a entender os seus propósitos na minha vida. Muitos não perguntam isso para Deus. Quer fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Por isso que muitos estão quebrando a cara hoje, né? E eu estou aqui hoje como ministro da palavra do Senhor, quero dizer para você, você não vai mais quebrar a cara. Eu tenho certeza, depois dessa palavra que eu trouxe para vocês, depois dessa orientação que eu trouxe para vocês, tenho certeza que a visão de vocês vão se ampliar, vai crescer, vai desenvolver, você vai entender que naquilo que você fazia de errado, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a crescer, a não fazer mais errado, né? Vai te orientar, vai, como se diz, vai ser a sua bússola, o seu direcionamento, vai ser o seu mapa, vai ser o seu guia, isso tudo. O Espírito Santo de Deus faz isso na vida do ser humano. Está aí para isso, para orientar. A Bíblia diz que nós sabemos que hoje existem vários espíritos, né? Espíritos que o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai precisar, eu sempre vou falar isso, em qualquer lugar que eu estiver falando, o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai precisar de cachaça, ele nunca vai precisar de uma oferenda, de uma oferta, porque o Espírito Santo de Deus, ele está na nossa vida, ele nunca vai precisar disso. Nunca vai precisar disso. É igual eu. Para mim ter o Espírito Santo de Deus, eu não preciso beber, eu não preciso fumar, eu não preciso me prostituir, eu não preciso adulterar, eu não preciso fazer disso, porque se eu fizer essas coisas, automaticamente não é o Espírito Santo de Deus que vai estar dentro de mim. Um exemplo. Não é, mas é um espírito enganador, um espírito falso, né? Nós temos um espírito que muitas vezes engana as pessoas hoje. As pessoas estão sendo enganadas hoje com esses espíritos malignos, que tiram uma visão da pessoa, né? Que tiram um direcionamento. Se você for ver quando Jesus fez aquela cura daquele homem, ele, antes dele falar, eu vejo homens como árvores. Jesus, ali aquele homem falou, eu vejo um homem como árvore. Jesus foi lá, levou ele para fora e ele recebeu a cura dele. Mas houve 2 passos ali, quando Jesus abriu os olhos. Eu vejo homens como árvores, né? Primeira visão aberta. A visão do homem não estava aberta totalmente. Ele viu primeiramente homens como árvores. Segundamente foi na onde que Jesus abriu a visão dele, né? Quer dizer, 2 sentidos aí. Muitos estão com os olhos abertos, mas não estão com os olhos abertos espirituais. Estão fechados espiritualmente, tipo o crescimento, a visão ampla, para, como se diz, ter uma visão de águia, uma visão de crescimento espiritualmente, seja na área financeira, seja na área espiritual, na área sentimental, na área que a pessoa quer crescer. E muitos estão dessa forma hoje, mas eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo de Deus vai ampliar e vai te dar um direcionamento a qual você vai conseguir, você vai conquistar aquilo que você tanto almeja na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Você que emprestou os seus ouvidos, não para o pastor Kleber, mas emprestou os seus ouvidos para o Espírito Santo de Deus, porque eu tenho certeza, hoje foi algo diferente. Hoje, eu não sei, até eu mesmo senti que foi algo diferente hoje que Deus mandou eu passar, né? Visão certa, pessoal, de crescimento, né? Que muitos não têm. E eu tenho certeza que Deus hoje está ampliando a sua visão. Não que Ele vai deixar você cego, né? Tem até exemplos na Bíblia, né? Que a gente for ver. Que muitas vezes eu tiro até um exemplo claro. De Saulo, quando ele ficou cego, Jesus abriu os olhos espirituais dele, né? Ele ficou cego fisicamente, mas depois Jesus foi lá, enviou seu servo e abriu os olhos de Saulo. E Saulo conseguiu e foi um grande emissor emissor da palavra de Deus, uma carta viva e escrita do Evangelho de Cristo. Eu e você, nós temos que entender isso. Amplie sua visão. Não fique com sua visão baixa.
um exemplo claro. Quando você lê a palavra, não lê só superficial. Tenta se aprofundar. Senhor, o que essa palavra está dizendo? Senhor, me explica essa palavra. Eu preciso entender, Espírito Santo, né? É isso. Visão ampla é essa. É você entender, você enxergar propósito em situações, em decisões, para que amplie crescimento. Amém? Eu vou estar orando para estar encerrando. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te fortalecer. Principalmente te conduzir. Para você que ficou até agora. Porque eu sei que teve pessoas que ficou e que ouviu essa palavra. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça. Amém? Não se esqueça dessa palavra, que eu tenho certeza que ela penetrou no teu coração. Vou estar orando para estar encerrando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá? Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade deste homem, desta mulher ter ouvido esta palavra. Uma palavra que foi como um ensinamento esta manhã. Um ensinamento que eu sei que moveu o coração, mexeu com pessoas, e eu te peço que possa surtir efeito em vidas de pessoas, Pai. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe, que Deus te oriente e que Deus te conduza. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo. Que você esteja um domingo produtivo e um domingo abençoado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.